Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindo Carlos Frederico Coelho, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro e também da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Cafré ou Cafre, como ele é conhecido. Bem-vindo, querido. Obrigado, Leila, um prazer estar com você hoje. E lembrando, antes da gente começar a conversa, que através desse QR Code que está aí na sua tela, você pode fazer a sua colaboração com o IBRE, dar a sua contribuição para que o Instituto Brasil-Israel continue promovendo diálogo, promovendo entrevistas, começa aqui, que vai começar agora, e prestando informação de qualidade a respeito de Israel, a respeito do Oriente Médio, a respeito do mundo. Carlos Frederico, a gente teve os Estados Unidos atacando os Houthis pela quinta vez. A tensão aumenta no Oriente Médio. O comandante dos Houthis diz que o ataque americano é bem-vindo, porque, de alguma forma, ele se beneficia politicamente ao virar alvo dos Estados Unidos, o que parece um contrassenso. Quem são os Houthis? Essa tribo da vertente xiita do Islã, lá do norte do Iêmen, que dominou, de certa forma, o Iêmen e está provocando essa disrupção na navegação no Mar Vermelho e no comércio mundial. O maior problema, aí primeiro, boa tarde, né, aos que nos escutam, prazer estar com você, Leila. Uppsala é uma universidade na Suécia que tem uma base de dados bastante importante em relação a conflitos mundiais. Esse é mais um dos conflitos nos últimos anos, indicando que a gente está vivendo hoje, no século XXI, o período mais violento desde a Segunda Guerra Mundial. Então, cada dia a gente enxerga mais uma questão, mais um conflito, e essa é mais um. A gente tem visto essa escalada nos últimos anos. O problema, a disrupção que isso causa para o comércio internacional, ela não pode ser minorada. Mais ou menos 15% do comércio internacional passa por ali, né? Especialmente, né, em relação a petróleo e gás. Então, a gente já viu um pouquinho, né, a disrupção que isso causou. Na verdade, nos últimos anos, a gente viu duas grandes disrupções, né? Uma com a pandemia, aí foi uma disrupção geral, mas especialmente localizada na China, e agora a gente está enxergando. A segunda foi quando o cargueiro ficou preso lá no canal de Suez, e aí ficou por alguns dias o canal de Suez inteiro. E a gente encontrou uma série de disrupções nas cadeias globais de valor. E agora a gente enxerga a mesma coisa, né? Então, 15% do comércio internacional passa por lá. Dezembro, os indicadores de comércio internacional já passaram aí, já caíram pela primeira vez em muito tempo. Então, a situação preocupa, um, pelo impacto no comércio, e dois, pelo impacto do aumento do conflito, né? Então, acho que quando a gente olha para essa questão do Iêmen, acho que são essas duas coisas que chamam a nossa atenção. O impacto no comércio e mais conflito. E porque a pergunta de fundo sempre é quanto conflito aguenta esse mundo, quer dizer, quantos conflitos localizados aguentamos até que tenhamos um conflito que transborde e seja um conflito um tanto mais generalizado. Acho que é essa a grande preocupação. Eu ouvia hoje, Carlos Frederico, o The Daily, o podcast do New York Times, que eu recomendo a todos que tiverem curiosidade para entender mais sobre os Houthis, e eles explicavam que é um Estado falido e, em vez de reconstruir esse Estado, depois de praticamente 10 anos aí de guerra civil, se não mais, os Houthis encontraram um inimigo externo, de certa forma, uma causa externa. Para eles, a causa palestina, tendo como inimigo Israel, tendo como inimigos os Estados Unidos também, e daí que o líder da milícia, o Abdul Malik al-Houthi, diz que ataques americanos vão, na verdade, fortalecer essa milícia. É algo como ter o inimigo externo, em vez de olhar para dentro e, de certa forma, galvanizar a população e aumentar a sua popularidade. E aí a gente tem, do outro lado, os Estados Unidos, né, que parece sendo atraído para entrar nesse conflito, e aí nos traz à mente coisas como Afeganistão,
até o Vietnã, se a gente volta, né, aqueles atoleiros em que os americanos, por vezes, se metem, num momento em que a gente sabe que está começando um processo eleitoral nos Estados Unidos, o que não é algo de menor importância, não? Sem dúvida. É chavão, né? Lugar comum, deveria até ser proibido repetir isso, né? A frase do Clausewitz de que a guerra é a política, é a continuação da política por outros meios. Mas é lugar comum e chavão porque é verdadeiro, né? Então, para todo o conflito que a gente enxerga, a gente consegue enxergar tanto fatores que empurram para esse conflito do ponto de vista doméstico, e fatores que empurram para esse conflito do ponto de vista internacional, né? Essa questão com os Houthis não é diferente, né? Então, os Houthis têm razões domésticas para estarem nesse conflito, né? Os Estados Unidos têm razões domésticas também para fazer uma intervenção, e os dois juntos têm razões internacionais, né, para estarem nesse conflito. É evidente que, do ponto de vista dos Estados Unidos, o melhor seria que isso não estivesse acontecendo. Mas não intervir não é uma possibilidade diante, de uma pressão inflacionária maior. Então, quando a gente fala de consequência econômica de 15% do comércio internacional, o efeito prático que isso tem na vida das pessoas é que o preço das mercadorias é jogado para cima. O preço das mercadorias para cima. Em países que já estão sofrendo com a inflação, como é o caso dos Estados Unidos, né, que já está tendo alguma dificuldade de controle de inflação, você tem uma pressão maior ainda inflacionária. Num ano eleitoral, aí nós estamos falando de algo que passa a ser politicamente inaceitável, né, para o líder do país, para o governante, tem que ser, e alguma coisa tem que ser feita. Carlos Frederico, na coluna de hoje no Jornal Globo, o Merval Pereira ele abre da seguinte forma: a possibilidade cada vez mais concreta de que Donald Trump venha a ser eleito novamente presidente dos Estados Unidos desarranja toda a organização internacional hoje submetida a uma lógica, e ele vai, enfim, evoluindo aí com o texto, mas de qualquer forma, eu acho que a quem analisa a política internacional já está de olho nessa possibilidade, né? A gente sabe que essa semana o Senado americano ele derrubou uma proposta que foi apresentada pelo senador democrata Bernie Sanders, senador independente, na verdade, por Vermont, o Bernie Sanders, e que poria mais pressão em cima de Israel. Mas eu te pergunto, qual é a relação entre o que está acontecendo lá, nesse momento, no Partido do Republicano, o debate que vai haver ou deixar de haver, porque ninguém quer participar, só Ron DeSantis, essa coisa toda que a gente acompanha na CNN, que parece muito local, mas que tem, sim, repercussão no Oriente Médio e, por que não, no mundo inteiro, Absoluto. E dentro do Oriente Médio, claro, na relação com Israel. Total, né? Esse é um ano de muitas eleições, se eu não me engano, até uma Economist recente marcou isso, talvez o ano do maior número de eleições na história recente. Naturalmente, e aqui vale um parêntese, independente se, enfim, quem estiver assistindo seja fã dos Estados Unidos ou não, isso é absolutamente irrelevante. A mais importante eleição que vai acontecer esse ano é a eleição nos Estados Unidos. Por que é a mais importante? Porque, quer queiramos, quer não, ainda é o país mais poderoso do mundo. O que significa que, quando os Estados Unidos se move em alguma direção, os outros jogadores do tabuleiro precisam se mover de acordo. Quer dizer, é um ponto de referência para imposição, alinhamento, não alinhamento. A posição dos Estados Unidos importa para os demais jogadores do tabuleiro. Então, por isso que as eleições são tão importantes. O cenário eleitoral nos Estados Unidos, né, a cor é de Biden como candidato democrata. Nesse momento, não é um governante muito bem aprovado, né? Então, tem níveis de aprovação, historicamente, que levariam à derrota, né? E o Partido Republicano começou agora suas primárias, mas todos os indicativos são, em Iowa, onde começou nessa semana,
já foi assim, é de uma lavada sem precedentes históricos. A verdade é que os demais candidatos hoje não são competitivos na disputa com Donald Trump para a candidatura dos republicanos. Um ano antes das eleições, ainda um pouco prematuro em dizer que Donald Trump vai levar com facilidade. Nesse momento, ele é o favorito contra Biden. Assim, que ele vai levar a candidatura dos republicanos, a não ser que tenha alguma questão judicial que o impeça, isso já é dado, e, enfim, eu ganharia R$ 2 por esse tipo de análise, de dizer que tudo indica que Donald Trump vai ser o candidato do Partido Republicano. Efeitos para a questão de Israel, no conflito com Hamas, ou mesmo para a Palestina. Biden, até esse momento, e os Estados Unidos, até esse momento, tem sido o parceiro mais sólido de Israel. Alguns arriscariam dizer o único. Eu acho que é um exagero, não é o único parceiro, mas, sem dúvida alguma, o mais importante. Né? E, de longe, o mais importante. Todos os indicativos do governo americano, todas as falas, né, seja do presidente, seja do secretário de Estado, elas se situam em duas trilhas. A primeira é: estaremos com o nosso amigo histórico, não importa o que acontecer. Mas tem uma segunda que sempre aparece também, que é no sentido de contenção, né, das iniciativas militares de Israel. Então, isso aparece em todos os momentos. Essa contenção se dá por dois motivos. Primeiro, para que não haja uma escalada desse conflito regionalmente. Nesse momento, esse conflito é muito importante, mas é um conflito absolutamente localizado. É um conflito que, quando muito, ele permeia ali a região, em alguns aspectos, em algumas fronteiras, mas está ali, está contido naquele momento, naquela esfera regional. Então, há uma preocupação natural de que isso não escale e se torne alguma coisa generalizada. A segunda questão, e aí eu volto para a questão política, a questão da política doméstica para Biden, ela é a questão israelense, por assim dizer, para Biden, domesticamente, ela é um mosaico. Né? Os jovens, hoje, estava checando algumas pesquisas, jovens de 18 a 30 anos, eles não simpatizam, eles criticam a postura do governo americano de alinhamento a Israel. Então, isso é um problema para um candidato que vai precisar ganhar as eleições nas margens. Né? Então, por mais que Biden perca votos sei lá, em Nova York ou Illinois, não são estados onde o republicano é competitivo. Mas isso importa, por exemplo, num estado como Minnesota, num estado como Michigan, onde a vitória vai ser dada nas margens e uma postura que faça ele perder 20, 30, 40 mil votos pode ser decisiva para o resultado das eleições. Por outro lado, Donald Trump tem uma postura altamente errática, aliás, como é bastante comum. Ele já falou diversas coisas. Então, ele já criticou Netanyahu de maneira bastante aberta. Depois, aí ele vai e volta, fala: não, eu estou com o Bibi. Ele já disse que criticou o Hezbollah, mas disse que o Hezbollah são muito espertos. Então, são falas assim, que não são normalmente as falas esperadas, né, de alguém que vai ser, ou que pode ser, voltar a ser um chefe de Estado nos Estados Unidos. Do ponto de vista de Israel, eu acho que o governante americano, seja ele quem for, vai continuar apoiando Israel. Então, vamos dizer que Biden saia e que... Agora, o que a gente passa a ver, por exemplo, nas falas de Biden, é o retorno de algumas questões que não apareciam mais na política externa
americana, pelo menos recente. Por exemplo, Biden fala, olha, uma solução de futuro só é possível com 2 estados. Isso estava meio perdido na fala dos presidentes americanos, né? Isso não aparecia já há algum tempo. Isso voltou a aparecer. E a política internacional vai pressionando também Biden, os Estados Unidos. O Jeffrey Sachs, nas últimas 2 semanas, tem falado muito sobre o isolamento dos Estados Unidos. Não concordo integralmente com a posição, mas acho que tem bastante argumento ali, né? O mundo em desenvolvimento, ele meio que descola dos Estados Unidos. Então, essa liderança, né, americana, ela fica um tanto em xeque. Em relação ao Colombo Merval, a única coisa que eu discordo da Colombo Merval é que ele diz que a eleição do Trump pode colocar em xeque os arranjos existentes. Eu acho que esses arranjos existentes já estão em declínio bastante claro, e aí eu remonto aí após 11 de setembro de 2001. Né? Então, os Estados Unidos foi atacado, né? Um ataque terrorista brutal, e a resposta, de início, tem o apoio internacional, mas depois vamos dizer, a opinião média internacional que os Estados Unidos ultrapassou a linha na sua resposta, quer dizer, foi além do que era razoável. E desde então as organizações multilaterais têm pago um preço muito grande, né? A ONU, naquele estertor, perdeu bastante seu prestígio, né? Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos sempre, que você imagina alunos de relações internacionais, eu digo a eles, se eu entrasse aqui com o secretário-geral da ONU, vocês não saberiam quem ele é. E isso provavelmente é verdade, entendeu? Para quem está nos escutando, se eu estivesse aqui do meu lado com o secretário-geral da ONU, quando saberiam identificá-lo? E isso, claro, diz sobre o momento que a organização passa, a Organização Mundial do Comércio, dificuldades mil. Então, acho que o multilateralismo está em baixa já há algum tempo, não é de hoje. Bom, você falou da posição do governo americano e hoje, mais uma vez, o porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos não vão recuar do objetivo de solução de 2 estados, né? Que não vai haver uma reocupação de Gaza por parte de Israel no pós-guerra, e uma posição que difere da externada hoje também pelo Netanyahu, que sempre tem aquele discurso de que é preciso levar adiante essa política, que é uma política de medo, como a gente vem acompanhando ao longo dos últimos 14 anos, e de não efetivamente se engajar nessa construção de um Estado palestino, nessa solução de 2 estados, né? Toda a carreira política dele se estruturou nesse sentido. Agora, você falou de um conflito que está ali localizado, e a gente começou falando dos Houthis, né? Que já é, de certa forma, alguma regionalização. A gente Sim. tem a questão também com o Hezbollah. Hoje, mais uma vez, há pouco, a Força Aérea Israelense atacou um local de lançamento de foguetes do Hezbollah no sul do Líbano, e a gente tem ali por perto questões que estão acontecendo que chamam a atenção, né? Agora, esse ataque do Irã ao território paquistanês e agora o revide paquistanês, fica um pouco confuso, a gente fica tentando entender do que se trata, afinal de contas. O norte do Iraque sendo atacado pelo Irã também, o Kurdistão, mas é território iraquiano, e locais na Síria. Como é que você está vendo essa movimentação iraniana, que, afinal de contas, o Irã apoia Hezbollah e Hamas? A gente está enxergando um mundo desgovernado, né? Acho que esse é o ponto principal. Eu identifico a origem desse desgoverno eu associo a origem desse desgoverno com o declínio do multilateralismo desde aí a marco, né, 11 de setembro de 2001, sempre falo 12 de setembro de 2001, para marcar as consequências das decisões tomadas pelos Estados Unidos. Mas
a ausência de liderança internacional é que vai gerando isso tudo. A gente tem um outro ator que, para além da ausência dessa liderança, a gente passa a ter uma contestação que, na maioria das vezes, é silenciosa, uma contestação que se faz com a prática, né, que é a influência econômica chinesa. Quer dizer, então, os países fazem cálculos contínuos a todo momento, né? Então, a gente tem a ascensão da economia chinesa, que passa a ser o maior parceiro comercial de diversos países do mundo, inclusive o nosso. A China é o nosso maior parceiro comercial desde 2009, então isso não é ano passado, isso já vão fazer aí 15 anos, né, que isso está acontecendo. Então, os cálculos nas diferentes capitais eles vão se modificando. Quer dizer, então eu não preciso tanto dos Estados Unidos como eu precisava do passado. Então, eu vou me colocar de uma maneira diferente, dar uma abertura para posições políticas um pouco mais diversas ou mais diversas. E isso tudo pode ser bastante interessante, bastante rico para análise, mas gera mais incerteza, né? E incerteza nas relações internacionais gera conflito. Então, se eu não sei o que o meu vizinho está fazendo, normalmente isso leva a conflito. Então, há sim uma regionalização ali acontecendo, ainda incipiente, né? A guerra terceirizada. Aqui a gente começa a falar níveis de horror, né? Ou níveis de coisas ruins. Então, a guerra terceirizada é ruim, é péssima. É um pouquinho melhor do que se o Irã tivesse diretamente envolvido no conflito. Mas é algo que a gente vai ter que lidar, porque o grande problema quando essas coisas começam é que a gente não vê a porta de saída, né? Então, Síria, quem fala de Síria hoje? E Síria está entre os 5 conflitos que mais mataram nos últimos 2 anos. Então, ninguém mais fala de Síria, mas o conflito continua, sem nenhuma solução. Então, a porta de saída dessas questões é sempre muito mais difícil, muito menor do que a porta de entrada, né? Então, essa é a dificuldade da ausência de um ambiente multilateral, da ausência de um ambiente de diálogo. Vão dialogar. Quem vai dialogar? Onde? São tão múltiplos os conflitos nesse momento, eles são tão sobrepostos, que os interesses também eles se cruzam de maneira sobreposta. Pode ser que numa questão você vai ter país A se aliando com o país B, e na outra questão você vai ter o país B se aliando com o país C, e aí contra o A. Então, a coisa vai ficando... A gente chama isso nas relações internacionais de geometria variável, né? Mas é simples assim. Você tem conflitos sobrepostos onde começar é fácil, ou mais fácil, sair um tanto mais complexo. O que você acha da expressão usada pelo Isaac Herzog, presidente de Israel, em Davos, de que existe um império do mal emanando de Teherã? Ele participou lá do Fórum Econômico Mundial. Essa frase lembra um bocado aquilo que foi dito por George W. Bush, exatamente na sequência do 11 de setembro de 2001. Aí ele estabeleceu aquele eixo do mal. E a gente volta àquela questão, né? O que o Irã quer? Eu imagino que o Irã está se valendo exatamente dessa ordem mundial em transformação, que você deixa de ter os Estados Unidos como xerife, você tem a China ocupando muito mais espaço, mas esse mundo multipolar ou bipolar, acho que multipolar é a expressão mais adequada nesse momento. E eu acho que tem um ator ali que está colocado, do qual a gente não falou ainda, mas o Henrique Zimmermann sempre traz isso. Olha, a Arábia Saudita não desistiu de normalizar as relações com Israel. A Arábia Saudita está de olho. A Arábia Saudita quer, sim, ter algo em troca, que é a criação do Estado palestino, e que vem sendo apoiada verbalmente pelos Estados Unidos de forma veemente nas últimas semanas. Mas toda essa agitação iraniana tem isso em vista? É difícil
que eu diga o que o Irã quer. Eu posso dizer do que o Irã se beneficia. Então, o Irã, nesse momento, assim como diversos outros países, testa os limites da sua política externa. É óbvio que para um país como, usando o Brasil como referência, né? Quando a gente fala no Brasil testar os limites da sua política externa, a gente está falando em até onde a gente pode ir do ponto de vista de talvez modificar e ter a China como um parceiro mais preferencial em detrimento à nossa política, em nossa política externa tradicional, não de alinhamento com os Estados Unidos, mas de uma parceria histórica com os Estados Unidos. Para diferentes países, isso significa diferentes coisas. Para o Irã, testar os limites da sua política externa significa intensificação do uso de guerras terceirizadas, significa. Então, nem todos os países são tão benévolos, né? O Irã é um país altamente militarizado, que tem ligações históricas com diversos países ali, em apoio a conflitos e a desequilíbrio também de sistemas. Então, testar os limites neste contexto para aquele país significa fazer uso desses artifícios. Até tenho dificuldade de dizer para você, e acho que outros teriam também, de o que quer o Irã. Quer avançar até onde? Não sei até onde é possível, o que é aceitável nesse ambiente, né? Nesse ambiente onde Rússia invade a Ucrânia de uma maneira, enfim, tão grosseira, né, à luz do dia, e é isso, ponto. E aí espera-se que diversos países vão dizer não, não pode. Não, diversos países tomaram uma posição de veja bem, não é. Até o nosso próprio presidente foi criticado, né? Aliás, os dois, né? Então você vê, são presidentes bastante divergentes, né? Mas tiveram uma posição mais ou menos similar, né? Bolsonaro primeiro falou não tem nada a ver com isso, né? Foi a Rússia, inclusive. E Lula teve uma posição parecida. Depois ele deu uma ajeitada, mas a posição inicial foi uma posição parecida. Então, isso é de difícil compreensão para quem espera uma política internacional baseada em moralismos e afins, né? Vai ter uma própria discussão sobre o que é moral e o que não é, mas não é de difícil compreensão, dado o contexto que a gente está vivendo. É um mundo em transição onde os jogadores estão tentando entender quais são as regras, né? Porque uma vez que as regras mais antigas não estão sendo enforced, né? Não estão sendo não é impostas, perdão, mas não estão sendo cumpridas, é mais difícil entender. Ou todo mundo está tentando entender qual é o livro de regras que está valendo agora. Cada um está tentando escrever o seu. E sobretudo é interessante pensar dessa forma quando a gente pensa nos BRICS ampliados, né? Que tem inimigos ali desse tabuleiro sob essa mão forte da China. Sim, e essa inclusive foi uma discussão que a gente teve bastante aí nos diferentes fóruns nos últimos meses, né? O que significava essa ampliação o que significava essa ampliação dos BRICS? E talvez eu tenha uma posição minoritária, mas para mim é muito claro a China tentando fazer valer a sua posição econômica mais forte, né? O BRICS hoje ele não rivaliza com o G7, né, o G8, mas o jogo ele é de longo prazo, então pode ser que no futuro faça. É claro que o Banco dos BRICS tem uma capacidade hoje que é muito pequena se comparado às organizações de Bretton Woods, né, FMI, Banco Mundial e afins. Mas, de novo, isso é um começo e pode ser ali que, pouquinho a pouquinho, as coisas vão avançando nesse sentido.
Bom, quando eu me refiro a inimigos, justamente porque Irã e a Arábia Saudita, dos quais a gente está falando, né, entraram para esse bloco dos Sim, BRICS ampliados, e falando dos países árabes, o Israel, de fato, que é parceiro aqui do IB, também trouxe uma atualização nessa quinta-feira, dizendo que os países árabes apresentaram uma iniciativa de terminar com a guerra em no máximo 2 semanas, com a libertação de todos os sequestrados, todos os reféns israelenses, e a real possibilidade de normalização diplomática entre Israel e Arábia Saudita. Obviamente, isso é algo que a gente vai acompanhar, é algo que o Henrique Zimmermann, que conversa comigo toda semana, tem acompanhado muito de perto. Em breve, inclusive, já vou dando um spoiler, ele vai ter novidades sobre isso, porque em breve está indo para o Golfo. Carlos Frederico, voltando à questão desse multilateralismo, né? A gente sabe que o Brasil está na presidência rotativa do G20, e criticou-se a declaração final da cúpula do G20 no ano passado, na Índia, porque havia naturalmente uma discordância dos atores sobre como tratar a questão da guerra na Ucrânia, a guerra iniciada pela Rússia. E pelas informações que a gente tem, essa questão geopolítica, os conflitos bélicos em curso e a própria situação do Oriente Médio devem ficar de fora dos focos do G20, presidido pelo Brasil, havendo um foco maior na questão econômica, não é isso? E, obviamente, transição energética com desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, combate à fome e a questão da revisão dos órgãos multilaterais, das instituições multilaterais, para que haja uma maior representatividade, maior espaço aí para os países em desenvolvimento. Então, a gente sabe que a guerra, a gente espera que ela termine em breve, mas é uma situação de conflito que não vai se resolver do dia para a noite. E quando houver essa cúpula do G20 em novembro no Rio de Janeiro, esse assunto ainda vai estar sendo tratado de alguma forma, seja os dois estados finalmente sendo, né, essa solução sendo posta em prática, o que quer que haja, haverá uma evolução, mas esse assunto continuará aí na berlinda no noticiário internacional, envolvendo aí a comunidade internacional. Mas isso não deve ser um foco do G20 no Brasil? não, não deve. Se a gente pega as últimas duas declarações, né, e aí vamos pensar que primeiro o G20, né, nas últimas duas declarações, está pensando em Rússia e Ucrânia. Então, o conflito ele começa em Israel posterior à última declaração. Então, se a gente pega as últimas duas, a penúltima ela é muito mais forte do que a última. Né? Só colocar uma lado a lado. A última fala que o G20 pede que os países respeitem as regras internacionais, algo bastante genérico, bastante aguado, por assim dizer. E foi uma enorme concessão feita, né, especialmente pelos Estados Unidos e europeus, né, que fizeram uma declaração muito mais forte, lideraram uma declaração muito mais forte um ano antes na Indonésia. Então, a declaração da Índia ela vem bem aguada. E aí, quando chega ao Brasil, é absolutamente explícito. Tá? E aí, para além de Rússia e Ucrânia, você adiciona isso a questão no Oriente Médio, né? A questão não só de Israel, Hamas, mas também dessa regionalização do conflito. O G20 não quer falar sobre isso, o Brasil não quer falar sobre isso. Por quê? O Brasil acha que se mergulhar nesse assunto, desse assunto não sai. Então, quer poder conversar sobre as três prioridades, né, que você já mencionou muito bem, a questão da pobreza, né, especialmente a questão da fome, né, transição energética e reforma de instituições internacionais. Essas são as três grandes prioridades brasileiras. E, para além disso, é claro, né, nas bilaterais, né, o mundo em conflito é o pano de fundo onde todas essas discussões vão estar sendo realizadas. E se a gente fala sobre o declínio do multilateralismo, a gente não conseguiu avançar muito em outras questões, exatamente porque os conflitos estão em alta. Eu acho que a gente tem, às vezes, um péssimo... a gente não dá um exemplo muito bom porque a gente não aprende com o passado. Né? Então,
primeira conferência de meio ambiente foi em 72, em Estocolmo, no meio da Guerra Fria. Já se discutia, já tinha rodadas de comércio durante a Guerra Fria. Mas essas coisas só avançaram quando a questão maior, que era o conflito, né, ele arrefeceu no início dos anos 90. Aí a gente teve uma década de 90 bastante multilateral, de muitas conquistas multilaterais e tudo mais. Eu acho muito difícil uma agenda multilateral bem-sucedida nesse momento, né, por conta de todos esses conflitos. Então, eu acho que um tem que ser resolvido primeiro para que a gente possa se lançar multilateralmente. Não é que os países não vão ter avanços, que já estão tendo diversos avanços, por exemplo, na transição energética, mas numa agenda verdadeiramente multilateral, é difícil. Como é que você faz uma agenda multilateral avançar se você está em conflito com outro país, ainda que de maneira terceirizada? Então, a ver, né? E a outra coisa aqui a gente diz, precisa tem a expressão, né? Precisa antes combinar com os russos, e não fica bem usar essa expressão porque as pessoas podem confundir as coisas. Mas é preciso combinar metaforicamente, não só com os russos, mas com todos os outros. Então, vai ter um monte de eleição esse ano. A gente não sabe qual vai ser o resultado dessas eleições e quais vão ser as posições dominantes. Né? Migração é uma baita questão para a Europa, que vê o crescimento de uma direita bastante ruidosa. BRICS Plus foi pensado com a Argentina como membro, aí entrou o Milei falou, não, vou fazer parte. Então, assim, a gente não sabe o que vai sair dessas eleições para a gente identificar para onde pode ir. Carlos Frederico, quando a gente pensa na possibilidade de paz, de vez em quando a gente vê uma brechinha de luz ali nas frestas, né? E está havendo, me parece, ou houve, eu não sei se ele já se encerrou, um protesto em Tel Aviv hoje, pedindo um cessar-fogo, no qual participaram cerca de 30 grupos da sociedade civil israelense, sendo liderados pelo Standing Together e pelo Women Wage Peace, que é um grupo que reúne mulheres judias e muçulmanas, israelenses e palestinas, então, com cantos do tipo, olha, judeus e árabes se recusam a ser inimigos, não queremos Ben-Gvir, não queremos Hamas, estamos cansados de extremistas e por aí vai. E é importante, muita gente aponta, ao se propor a paz e se propor o começo de uma solução efetiva, uma coexistência pacífica, finalmente, que se olhe para quem dos dois lados, ou de todos os lados, queira a paz, né, e propor o diálogo entre os diferentes. Eu sei que você faz parte do Conselho da Universidade de Belém, na Cisjordânia, e eu queria te perguntar se você vê ali numa universidade palestina vozes dispostas a dialogar. Vozes dispostas a dialogar, acho que sim, mas vozes também muito precavidas não chega a ser nem fazer jus. Céticas, talvez? Bastante céticas, especialmente pelo que estão enxergando, né? A gente falou um tanto de política, né? Da política doméstica, da política internacional. É evidente que a resposta militar de Israel é uma resposta a um ataque recebido, mas há também componentes políticos da decisão e até onde, como se faz e que declarações se dão por parte do governo israelense nesse momento. Então, eu acho que a gente vive um momento de ceticismo muito eu entendo, vamos dizer, os focos de esperança, eu quero crer,
Mas é difícil, por exemplo, imaginar com Netanyahu o que é possível em termos de, enfim, sequer de uma solução de 2 estados, mas o que é possível com Netanyahu à frente do governo israelense. E aí eu não culparia ninguém por ser extremamente cético diante dessa realidade, por exemplo. Então, em geral, eu acho que a gente ainda vai sofrer bastante até que a gente chegue vamos dizer, num momento, não é nem de eureka, mas num momento de inflexão, né? Acho que ainda são poucos os que fazem a inflexão necessária sobre tudo que está acontecendo e principalmente do que vai ser necessário para a gente sair dessa situação. Daí o meu ceticismo. Carlos Frederico, te agradeço muito por essa conversa, pela tua participação aqui nesse quadro, Leila, entrevista do Instituto Brasil-Israel. Obrigada. Obrigado você, Leila, estou à disposição. Um prazer falar com vocês. E, mais uma vez, lembro que é pelo QR Code que está aparecendo aí para você que você pode fazer a sua contribuição para o Instituto Brasil-Israel. Na próxima semana a gente está de volta com mais entrevistas, mais conversa com Henrique Zimmermann. Acompanhe as redes do IB, tem no Instagram, tem no YouTube, tem também os fios no Twitter, e aí você pode seguir aquilo que o IB está recomendando, as campanhas do IB também, muita informação de qualidade, e a gente se vê. Obrigada.